Antes de orarmos, respire fundo por um instante. Em meio às correrias da vida, quase nunca paramos para silenciar o coração e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes acordamos já carregando pressões, expectativas e cobranças, algumas impostas pelos outros, outras criadas por nós mesmos. Nesse empurra-empurra diário, acabamos tentando agradar ao mundo, enquanto nosso espírito fica vazio, cansado e sedento. Mas o Senhor nos chama para algo diferente. Ele nos convida a olhar além das aparências, além das comparações, além das exigências que tentam moldar quem somos. Deus nos lembra que existe um caminho superior, um caminho que não é guiado pelas tendências do momento, mas pela verdade eterna da sua palavra. O mundo diz para seguirmos nosso próprio coração, mas Deus, em Jeremias 17:9, nos alerta que o coração humano é enganoso. Por isso, ele nos mostra um caminho mais seguro, a renovação da mente, como nos ensina Romanos 12:2. Quando deixamos Deus transformar nossos pensamentos, nossa visão muda. Não é apenas sobre mudar comportamentos, mas sobre permitir que o Espírito Santo molde quem nos tornamos por dentro. Se essa mensagem já tocou você até aqui, comente amém, para que mais pessoas também sejam alcançadas. A renovação da mente nos leva a enxergar a vida não pelo olhar da cultura, mas pela lente da verdade de Deus. Enquanto o mundo valoriza a autopromoção, Jesus nos chama à humildade. Enquanto a sociedade busca conforto a qualquer custo, Cristo nos convida a carregar nossa cruz e segui-lo. Mateus 16:24. É um chamado que confronta o nosso ego, mas que liberta a nossa alma. Ser santo não significa ser perfeito, mas ser separado, alguém que pertence a Deus. Em 1 Pedro 1:14-16, somos lembrados que fomos chamados para viver de forma diferente, não presos aos velhos padrões que antes nos guiavam. O mundo corre atrás de prazeres que passam, mas Deus nos revela que aquilo que Ele oferece é infinitamente mais profundo, mais duradouro e mais verdadeiro. Somos obra-prima do Criador, como diz Efésios 10:10. Fomos formados com propósito, preparados para obras que Ele já planejou para nós. Mas para vivermos esse propósito, precisamos abandonar tudo o que nos prende à velha vida. A palavra nos chama a nos purificar de tudo o que contamina corpo e espírito, 2 Coríntios 7:1. Pense nisso. Se Israel precisava se purificar antes de entrar na presença de Deus, quanto mais nós devemos cuidar do nosso coração. O que temos consumido? Quais hábitos têm moldado nossa alma? O que ocupa nossa mente quando ninguém está olhando? Purificar o interior não é religiosidade, é proximidade. Quanto mais espaço damos ao Senhor, mais sentimos Sua presença e mais clareza temos de Sua vontade. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Quando nos dispomos a limpar o coração diante de Deus, Ele nos torna instrumentos úteis em Suas mãos. Em 2 Timóteo 2:21, a palavra diz que quem se purifica do que é desonroso se torna vaso honrado, preparado para toda boa obra. Esse é o tipo de vida que o Senhor deseja para nós, uma vida que carrega propósito, que brilha no meio da escuridão e que inspira outros a encontrarem o caminho da verdade. Mas muitas vezes o medo nos impede de viver essa entrega. Tememos o julgamento das pessoas, o rótulo de diferente, o risco de perder a aprovação do mundo. E por causa desse medo, pequenas concessões vão se acumulando. Pequenas escolhas que parecem inofensivas começam a enfraquecer nossa fé. Jesus nos alertou em Mateus 6:24. Não podemos servir a dois senhores. Não há como caminhar na luz enquanto mantemos os pés nas sombras. A verdade é que o inimigo tenta nos convencer de que seguir a Deus significa perder algo. Mas essa é uma mentira antiga. A verdadeira liberdade não está em viver como todo mundo vive, mas viver como Cristo nos chama a viver. É quando deixamos para trás aquilo que nos prende, que descobrimos uma alegria que o mundo não consegue oferecer. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma força que não vem de nós, mas do Espírito Santo. O salmista declarou em Salmos 16:11 que na presença de Deus existe plenitude de alegria e delícias eternas. É nesse lugar que encontramos descanso.
É nesse lugar que descobrimos quem realmente somos. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva Glória a Deus nos comentários para que ela alcance ainda mais vidas. Se hoje você sente o peso das pressões deste mundo, lembre-se de que você pertence a Deus. Você foi comprado por um alto preço e separado para um propósito eterno. O mundo muda constantemente, mas a palavra do Senhor permanece firme. O que ele chamou de santo continua sendo santo. O que ele chamou de pecado continua sendo pecado. E suas promessas seguem vivas para aqueles que o obedecem. 1 João 2,17 nos lembra que o mundo passa, assim como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é por isso que escolher viver para Cristo é sempre a melhor decisão. Ainda que custe a aprovação de alguns, ainda que gere críticas ou incompreensão, nada se compara ao valor de caminhar com Jesus. O mundo pode até oferecer prazeres momentâneos, mas Cristo oferece vida eterna, paz verdadeira e um propósito que permanece. Ser luz em meio às trevas significa viver de forma intencional, significa dizer não ao pecado, não por medo, mas por amor. Significa viver de maneira que o nome do Senhor seja honrado, através das suas atitudes, palavras e escolhas diárias. Ser sal significa preservar a verdade, em um tempo em que muitos têm se perdido em suas próprias opiniões. Quando seus olhos permanecem fixos em Jesus, sua fé se fortalece, sua mente se renova e seu coração encontra direção. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e quem confia nele jamais é envergonhado. Se esta palavra falou ao seu espírito, envie este vídeo para alguém que precisa ser fortalecido hoje. Agora, vamos unir os nossos corações em oração. Pai amado, obrigado porque o Senhor é a minha força quando me sinto fraco e a minha esperança quando tudo ao redor parece instável. Obrigado por me lembrar que existe um caminho mais elevado do que aquele que o mundo oferece. O Senhor tem sido fiel, paciente e misericordioso comigo, e hoje eu te agradeço por cada livramento, cada ensinamento e cada semente de graça que o Senhor plantou na minha vida. Senhor, eu não quero viver segundo os padrões deste mundo. Peço que o Senhor renove minha mente e transforme meus pensamentos. Que o Teu Espírito Santo molde minhas atitudes, minhas palavras e meus desejos. Quando as pressões ao meu redor tentarem me afastar da Tua verdade, fortaleça-me para permanecer firme na fé. Jesus, ajuda-me a ser sal e luz onde eu estiver. Que minha vida seja um testemunho vivo da Tua presença. Guarda meu coração de toda distração que tenta competir com o meu amor por Ti. Dá-me discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e coragem para escolher o que é certo, mesmo quando for difícil. Purifica o meu interior, Senhor. Remove toda mágoa, orgulho, inveja ou pensamento que não Te agrada. Enche-me com amor, mansidão, humildade e sabedoria, que eu possa refletir o caráter de Cristo em cada passo que eu der. Sela meu coração para cumprir o propósito que o Senhor preparou para mim antes mesmo do meu nascimento. Obrigado por me chamar para fora das trevas e por nunca desistir de mim. Que eu permaneça firme até o fim, com meus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se essa oração tocou sua vida, comente amém e compartilhe nos comentários o nome de alguém por quem você deseja orar hoje.